Bom dia a todos, me chamo Levi, sou o Scrum Master do nosso projeto e hoje nós vamos apresentar a melhoria que nós encontramos para o sistema de verificação de ferramentas. Esse é o nosso grupo hoje, composto por 6 integrantes, onde a gente teve a oportunidade de que um deles trabalhe com vocês na Inova hoje, que é o João Pedro. Isso foi de grande ajuda para o nosso projeto, para que ele fluísse melhor, com alguém tendo essa vivência diária do que acontece na empresa. Aqui segue a nossa matriz de responsabilidade, o que cada um ficou responsável de fazer para essa primeira sprint e aqueles que foram consultados. Bem, o problema foi inicialmente apresentado pelo Fábio durante a nossa visita, que relatou uma dificuldade comum dentro da empresa, a falta de um sistema eficiente para o controle das ferramentas utilizadas no dia a dia. Atualmente, esse controle é feito de forma manual, por meio de um checklist, mas o que acontece na prática é que muitos colaboradores acabam não preenchendo esse checklist de maneira adequada. Isso parece algo pequeno, mas a longo prazo gera um impacto significativo. Ferramentas podem ser perdidas ou esquecidas, componentes importantes podem desaparecer, e isso tudo compromete a organização e a produtividade da equipe. A nossa proposta de projeto vem como uma melhoria prática e acessível. Vamos utilizar componentes simples como Arduino, LEDs e sensores de fim de curso para criar um sistema visual e intuitivo, que ajude a identificar rapidamente a ausência de ferramentas específicas. O nosso objetivo é tornar o processo mais automatizado, confiável e fácil de ser seguido por todos, evitando perdas e melhorando o controle geral do setor. Bom, agora a gente vai falar sobre o cálculo do gasto médio da empresa. Então a gente vai citar o exemplo aqui como se fosse um joint só, num gabarito só. Então a gente sabe que em um turno, geralmente a gente trabalha 9 horas por dia. Em um mês, a gente trabalha aproximadamente 22 dias. Vezes essas 9 horas, a gente trabalha 198 horas por mês. Isso já descontando o horário de almoço. A gente sabe que o valor do homem-hora em média varia de empresa para empresa. Então a gente colocou aqui de Y reais o valor do homem-hora. Em média, a gente perde aproximadamente 30 minutos por turno com ferramentas. O que isso quer dizer? O cara chega para o início do expediente, confere para ver se todas as ferramentas estão lá. Isso antes do almoço, que ele tem que guardar tudo. Para o retorno do almoço, que ele tem que conferir novamente. E no término do expediente, que ele tem que guardar e conferir novamente. Então, a gente supôs que ele gasta 30 minutos. Vezes 3 turnos, a gente gasta aproximadamente 1h30 por dia. E essas 1h30 por dia, vezes 22 dias, a gente gasta 33 horas por mês. Essas 33 horas por mês, a gente multiplicou pelo Y do homem-hora, que é o que a empresa paga para o operador perder esse tempo com essas ferramentas, que isso gera custo para a empresa. A implementação desse nosso sistema é essencial para garantir a segurança, eficiência e produtividade. Essa tecnologia ajuda a prevenir acidentes, reduzir perdas e melhorar a gestão de recursos. Alguns benefícios podem ser levados em conta, como por exemplo, prevenir acidentes. A falta de uma ferramenta essencial pode resultar no uso inadequado de outra ferramenta, aumentando o risco de acidentes. Também evita que objetos soltos fiquem em máquinas ou áreas críticas, reduzindo chances de falhas mecânicas. Evita objetos estranhos em máquinas. Em uma indústria como a aeronáutica, uma ferramenta esquecida dentro de um motor ou uma máquina pode causar falhas catastróficas. Redução de riscos ergonômicos e de improvisação. Funcionários não precisam improvisar com ferramentas inadequadas, o que pode causar lesões. Rastreamento de ferramentas em tempo real. Garante que todas as ferramentas estejam contabilizadas, evitando perda ou roubo. Identifica se uma ferramenta foi esquecida em uma área perigosa. Caixas ou painéis inteligentes, onde cada ferramenta tem um local específico e alertas são gerados em caso de falta. Conclusão: a implementação de um sistema de controle de ferramentas melhora a segurança dos trabalhadores e a confiabilidade dos processos industriais, além de evitar acidentes, reduzir custos com substituições de ferramentas e tempo de parada de máquinas. Bem, falando agora sobre a checklist atual da Arnova, foi meio que uma suposição do que a gente viu sobre o sistema deles, do que a gente sabe. Através de contatos, informações, nós nos informamos sobre como eles fazem a checklist e o controle das ferramentas atualmente na fábrica, que foi um ponto levantado durante a nossa visita. Então, atualmente,
A Arnova mantém somente o controle de quem pegou a ferramenta, né, do operador. Isso marcado através de uma espécie de caderno, né? Uma espécie de cardápio, assim. Então, eles controlam pelo nome do operador, qual a ferramenta foi retirada do posto, quando ela foi retirada, quando ela foi devolvida e por quem ela foi devolvida. Então, atualmente foi definido dessa forma e a gente sabe que não é um método muito bom devido à grande taxa de perda de ferramentas que eles têm na fábrica. E isso pode trazer muitos prejuízos, conforme foi levantado. Por isso, a nossa ideia. Então, nós consideramos esses pontos e sabemos que identificamos isso como um problema, porque é grande chance de a pessoa simplesmente não registrar ou já registrar que devolveu, mas está em uso, causando confusão e falta de 5S no posto de trabalho. Boa tarde a todos, aqui é o Marcos Paulo. Eu vou estar falando um pouco sobre o novo checklist, que, como dito antes, esperamos uma economia de 30 minutos, onde o montador, após guardar as suas ferramentas, apenas irá olhar para frente das gavetas e ver se as luzes estão vermelha ou verde. Gavetas com luzes verdes, ok. Gavetas com luzes vermelhas, faltando ferramentas. Em caso de ferramenta faltando, o display vai estar avisando quantas estão faltando. Ao lado eu coloquei um formulário onde apresenta um carrinho de 5 gavetas e mostra mais ou menos como seria um checklist. Anotaríamos qual está faltando e qual não está faltando. Bom, a nossa melhoria para o sistema é uma melhoria bem simples, mas muito eficaz. O que aconteceria? A gente colocaria uma chave de fim de curso, uma switch no local de cada ferramenta, que por pressão, quando a ferramenta estiver no local adequado, ela envia esse dado para o Arduino, que representa esses dados no painel LCD. Aqui nós podemos ver um exemplo onde duas ferramentas estão nos seus lugares corretos dentro da gaveta. O Arduino recebe esses dados, apresenta no painel ali como 02/02, mas a principal forma de visualização seria através dos nossos LEDs, que quando todas as ferramentas da gaveta estão no seu lugar correto, o LED verde acende como está na imagem. Se por um acaso estivesse faltando uma ferramenta, o Arduino não receberia os dados da switch, que não estaria pressionada, e isso faria com que nos seja mostrado um número a menos, como por exemplo um 01/02, e o LED verde seria apagado e um LED vermelho seria aceso como sinal de alerta. Bom, aqui nós temos um diagrama elétrico básico, só para início nesse sprint 1. Nas próximas sprints a gente mostraria algo mais detalhado, como também a codificação do Arduino, e assim é uma maneira que a gente encontrou que pode ser feita a checagem da gaveta de uma maneira mais eficiente e mais visual. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem tirar comigo ou com qualquer outro integrante do grupo.